Ok, Efésios 16. Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 3, versículo 1. Efésios 3, 1. Estudo de número 16. Estamos no capítulo 3, Márcia, versículo 1. Vamos ler juntos. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Eita! Meus irmãos, a Bíblia é fantástica. Eu gosto da Bíblia porque ela traz para mais perto de Jesus a realidade espiritual. Algumas coisas estamos acostumados a só vermos em termos materiais e humanos, mas a Bíblia extrapola isso. Coisas que a nossa mente estão acostumadas não bate muito com a Bíblia. A Bíblia está muito além, muito além. Eu louvo a Deus, irmão Evangelho, porque no sábado vem os fiéis. Estão os fiéis aqui online também. Em Lucas 10, 38, não precisa abrir, 42, Jesus foi visitar Marta e Maria lá em Betânia, e quando Jesus chegou, a Maria correu, largou tudo e sentou-se, quedou-se, acomodou-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Marta corria de um lado para outro, agitada, com muitos afazeres, e até reclamou: Senhor, não te importas que minha irmã fica aí e eu sozinha? Sim. Aí Jesus falou: o quê? Marta, anda despreocupadas, muitas coisas, pouco é necessário. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E quando eu vejo culto de sábado, eu vejo Marias assentados aos pés do Senhor Jesus, a ouvirem os ensinamentos. Esta é a boa parte que Deus está dando para vocês, para nós. Viu? Eu sei que hoje a Espoingá está lotada. Passamos agora perto lá, estava congestionado. Aqui está quase vazio. Mas os que aqui estão escolheram a boa parte. E essa não lhe será tirada. Irmão Devaneio, firme. Esta não pode se perder. Não podemos perder. Vamos ler mais uma vez, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Continua, algumas vezes eu leio a Bíblia e falo: eita, o que está acontecendo aqui? Choca. Porque não é normal isso na nossa sociedade. Não é. Uma das passagens que me choca é esta. Eu não encontro, não recebo nem o cartão de empresários, de homens por aí, escrito fulano de tal, prisioneiro de Cristo Jesus. Nunca vi. Eu nunca vi num congresso de pastores um pastor dizendo: eu sou servo e escravo de Jesus Cristo. Nunca vi. Parece que está fora da moda a Bíblia. Porém, quem está fora da moda somos nós, a igreja. Isso aqui é o normal. Nós assustamos, mas é o normal. Eu gosto quando o Espírito Santo revela para nós, porque nos dá sensatez, faz a ficha cair. Parece esquisito ler isso aqui: sou prisioneiro de Jesus, de Cristo Jesus. Sou prisioneiro. Isso parece estranho, mas eu vejo Deus chamando essa igreja para mais perto do cristianismo normal. Se nós fôssemos cristãos, servos de Jesus Cristo de verdade, essa palavra não iria chocar. Quantas vezes você ouviu uma pregação com o tema prisioneiro de Jesus Cristo, Arthur? Nunca. O apóstolo Paulo era um servo de Jesus Cristo e ele se considerava um prisioneiro por amor aos gentios. Este homem
era o servo de Jesus. E Marcos, se você estudar bem a vida deste homem, uma coisa está relacionada com ele. O quê? Cristo. Prisão. Prisão. Vamos lá, vai. Eu não vou ler tudo aqui, mas eu quero que você preste atenção. Paulo se apresenta como o quê? Prisioneiro dos homens. Não, de Cristo. Não vamos confundir as coisas, tá? Nós vamos tentar esclarecer durante esse estudo. Presta atenção, hein? Presta atenção. Quantas vezes Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo? Na Bíblia. Na Bíblia toda. Vai, no churrasco. Mas quantas vezes? É isso que eu quero saber. Hã? 4 vezes. Olha lá, Efésios 3:1, nós acabamos de ler. Agora, só folheando aí, Efésios 4:1, achou? Tem prisioneiro? Tem. Filemão, Tito, Filemão, antes de Hebreus, versículo 1 e versículo 9. Rapidão, não vou esperar muito, tá? Filemão, versículo 1, versículo 9. Acharam? Sim, amém? Tá, vai me dando feedback aí. Quatro vezes. Efésios 3:1, Efésios 4:1, Filemão 1, Filemão 9. 4 vezes aparece a palavra prisioneiro. Sim? Sim. Beleza. Vamos correr. Em Efésios 6:20, ele se apresenta como? Efésios 6:20. Embaixador em cadeias. Eita. Cadeias. Beleza? Então vamos lá. 2 vezes ele disse que era um algemado. Prisão, cadeias, algemas, tudo sinônimo aí. Beleza? Vamos lá. Por causa de Jesus. Colossenses 4:3. Corre lá. Vê se encontra a palavra algemado. 2 Timóteo 2:9. Colossenses 4:3. Acharam? Sim. Tá, beleza. Vai falando, se achou, vai falando. 2 Timóteo 2:9, achou? Achou? 2:9. Vocês estão muito devagar, hein? Certo. Tá bom? Vamos lá, vamos correr, vai. Vamos correr. Não precisa abrir agora, só escuta. Porque vocês estão demorados demais. Romanos 6:7, Colossenses 4:10, Filemão 10, versículo 23, o apóstolo escreve o nome dos seus, olha, entre aspas, companheiros de prisão. Está vendo, Marcos? Como a vida desse homem fala prisão, algema, cadeia, é o tempo todo. Eita. 2 Coríntios 11:23, não precisa abrir lá, mas ele dá um testemunho que ele fala, que ele foi preso várias vezes. E foi mesmo. Tá? Parece que a prisão fazia parte do ministério apostólico. E isso estava no propósito de Deus, para que Deus pudesse usar Paulo para escrever essas cartas paulinas do Novo Testamento. Aleluia! A visão do homem é a cadeia. Deus, eu quero longe, nunca quero entrar numa cadeia. A visão natural do homem é esta: cadeia não. Mas a visão de Deus foi diferente, com o amado dele. Está vendo como os propósitos de Deus é bem superior aos nossos? Os pensamentos dele em Isaías fala que são mais elevados do que os nossos. E é mesmo. Quando eu começo a ver o Espírito Santo revelando algumas verdades da Bíblia, eu falo, vixe, que é vergonha. Que legal que Deus usou a cadeia.
A noção que nós temos é muito ruim, mas essas cadeias foram bênçãos para nós, para a igreja, do mundo todo, de todas as épocas. Eu não creio que quando Paulo falou no capítulo 3, 1 de Efésios, eu sou o prisioneiro de Cristo, eu não creio que ele falou: ai, igrejinha, ora por mim aí, eu estou na cadeia, tadinho de eu, estou sofrendo, com fome, com frio. E ele era colocado num buraco, né? Não pensa que a cadeia como hoje, bonitinho, não caminha não, viu? A coisa era feia, suja, escura, fria. A última que ele ficou, quando escreveu a epístola de Filipenses, era um calabouço, um buraco, coisa horrível. Mas ele não estava triste, porque se você olhar as cartas, muitas vezes ele fala: Paulo, servo de Cristo Jesus, por vontade de Deus Pai. Ele sabia que era um prisioneiro por causa da vontade de Deus. E ele não era tristonho porque era um prisioneiro de Cristo. Um dia que ia pregar isso na prisão. Estava querendo ir para a prisão pregar esse mês, mas disse que está cheio de pastor já e eu tenho que esperar a minha vez. Falei: tá bom, mãe, um dia chega. Ele usa o termo embaixador em cadeias. Embaixador é o quê? É representante. Ele representava o Senhor Jesus Cristo lá na cadeia. Ele evangelizava lá. Atos 16 fala que o carcereiro ia se suicidar. Peraí, estamos aqui. E toda a casa foi batizada naquela noite. Embaixador em cadeias. Ele tinha 24 horas com ele um soldado pretoriano, o soldado da guarda imperial lá em Roma. Ele evangelizou todos eles. Ele é um embaixador em cadeias. Ele estava representando Cristo na cadeia. Como é bom, né? Quando o servo reconhece que está ali por causa da vontade de Deus. Às vezes nós estamos enfermos por causa da vontade de Deus. Nós estamos sem tintim por causa da vontade de Deus. Deus quer ensinar alguma coisa, tem um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós temos que ser um cristão que entenda que estamos onde estamos porque Deus quer que estejamos ali. Eu por longos anos perguntei: por que Maringá? Eu achava que ele está em São Paulo, capital. Eu estou em Maringá porque o meu Deus quis que eu estivesse aqui. E você também. E estou contente que eu conheci você. Vem, vem. Eu gosto quando ele fala prisioneiro de Cristo, não de homens. Não de homens. E esse título, Dan, é só para quem é doido, só quem é louco, apaixonado pelo Senhor, crucificado, uma pessoa considerada lixo do mundo, escolhendo de todos. Só esse é um título tremendo, prisioneiro de Cristo. Se eu falar que quem quer ser prisioneiro, a maioria vai falar: não quero não. Mas se você entender o que é prisioneiro de Cristo, você vai querer. Às vezes eu prego, eu não escuto nenhum amém, sabe? Não sei porquê. Todo mundo fica, eita, desconfiado. Nós estamos atentos. Uma breve palavrinha. Eu estava lembrando aqui, quando essa dança que segue para lá e para cá de médico e cirurgias, o senhor nos usou muitas vezes. Viu? No hospital. A Zeca está morrendo. E pregando lá, né, Zeca? Lá no hospital. Então o senhor nos usa mesmo. Amém, eu creio E nisso. Amém. Eu creio. Às vezes Deus me leva a uma cidadezinha longe, não sei porquê, quando eu vou ver, lá acontece. Deus queria falar. É muito legal, é muito legal. É aquela outra passagem, aquela outra passagem essa também, que é a passagem que eu lembro, né? Você falar.
quero entrar. Porque ele vê que a igreja de Cristo, de Jesus Cristo, como que é, né? Por quê? Paulo, naquela hora que ele estava indo lá para perseguir, que ele estava indo para prender nós lá, mas aquilo que chegar aí. E Jesus falou para Paulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele pensa no Senhor. É algo, né? Então é, Jesus deixa você lá, não. Como que é voltado para você? É a igreja. Exatamente. Claudinho, quais cidades esse Paulo ficou preso? 2 vezes. Quais cidades? É. Não? Não? Nenhum? Eu vou falar nenhum. Roma, Jerusalém, Filipos, Cesareia. Nós vemos, por exemplo, em Atos 16, que quando ele foi preso, apanhou, à meia-noite cantava, ali naquele texto fala que ele estava preso, acorrentado pelos pés do tronco. Você já imaginou apanhar, um corpo moído e ainda ficar amarrado, acorrentado, em uma posição ruim? Deitado não dá, que a costa está toda rasgada, toda doída, não sei como ele ficou. E tudo preso, amarrado, acorrentado. Não tinha conforto, era chão duro, talvez frio. E ele cantava louvores. Eita, vai entender um doido desse? Para mim é doido, não é não? São esses que são os prisioneiros de Cristo. Não são os lanterninhas que ficam sentados no banco, que mal vai para a igreja. Eita, deixa pra lá, vai. Mas, por outro lado, ali, quando ele ficou em Roma, antes da sua morte, ele ficou quantos anos lá, antes de morrer? O livro de Atos fala que ele ficou 2 anos, numa casa alugada. Ele teve uma prisão domiciliar. E aí ele ficava assistindo televisão o dia inteiro. Netflix. Um celularzinho o dia inteiro, né? Vendo YouTube, Ele, ensinava a palavra de Deus, o reino de Deus, Jesus Cristo. Que precioso foi esse tempo para a igreja de Roma. Nossa, tremendo. Ele estava preso, prisioneiro de Cristo Jesus. Se você quiser um dia ler Atos 28, 16 a 31. Inclusive nessa ocasião ele escreveu para Timóteo dizendo assim: estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. 2 Timóteo 2:9. É lindo. Eu penso que a prisão física foi apenas uma maneira de Deus usar Paulo para escrever. Mas havia uma outra prisão que Paulo se referia. E é o que eu falei já. Eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Esta era a ênfase do ministério de Paulo. Não eram as cadeias onde ele passava, não. Ele estava preso em Cristo. Ele era um prisioneiro de Cristo. Por causa de Cristo. Para Cristo. Em seu caráter, em seu espírito, em sua alma, em seu corpo, ele era um servo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. E eu vou falar uma coisa, não li isso, mas ser um prisioneiro
não era infelicidade para ele. Por quê? Porque na realidade, ser prisioneiro de Cristo era a sua verdadeira liberdade. Paulo não queria ser escravo de si como a grande multidão do mundo é. Talvez você não saiba, mas você viveu a vida inteira escravo de você mesmo. Você vive satisfazendo você mesmo, agradando você mesmo. Paulo não queria ser escravo de si, ele queria ser escravo de Jesus Cristo. Por isso ele crucificava as carnes com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Ele esmurrava o seu corpo, reduzia a escravidão para que não fosse escravo de si mesmo. Ele negava-se, ele tomava sua cruz, sim. Ele se considerava um morto para o mundo, crucificado para o mundo para ele. Gálatas 6:14. Ele era um escravo da doutrina de Cristo. Ele pregava somente Jesus Cristo e este crucificado, e ele confrontava alguns mestres que começavam a falar algumas coisinhas bonitinhas, mas que não era Cristo. Ele era um cara escravo da doutrina de Cristo, da palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo. Entende? Ele estava compromissado somente com Jesus Cristo. Ele servia a Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Essa é a escravidão. Esse é o aprisionamento que eu quero compartilhar mais com você. Ele não permitia que fosse pregado outro evangelho além do qual ele havia pregado. Gálatas 1:6. Seja anátema. Ele era escravo da doutrina de Cristo. 1 Timóteo 6:3. Tudo isso aqui não precisa se preocupar, porque eu vou passar para vocês. Vocês vão receber e vão ler tudo com calma, tá bom? O verdadeiro escravo de Cristo é aquele que não vive mais por si e para si, mas vive para satisfazer aquele que o arregimentou. Sabe aquele versículo que talvez vocês quase não tenham ouvido, Gálatas 2:20? Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Acho que vocês ouviram 300 vezes já, né? Isso é um retrato de um escravo de Cristo. Não eu vivo para Ele. Não vivo mais para mim. Não vivo mais para mim. Eu vivo para Ele. Esse é o escravo de Cristo. Então eu chamo você a ser o servo, o escravo dele. Isto é para poucos. Paulo era um escravo livre. Escravo livre? Pastor, é. Escravo livre. Mas existe. Seja um escravo de Jesus para ver se você não vai ser livre. Esse é mais um dos maravilhosos paradoxos, que é uma coisa contrária na vida de entristecido, mas sempre alegre. Nada tendo, mas possuindo tudo. Triste, mas sempre alegre. Tudo o contrário. Paulo era doido. Esse irmãozinho era louco por Jesus. Era escravo, mas era livre. Paulo tornou-se escravo de Cristo para se tornar livre em Cristo. Paulo entendeu que Cristo chama para a liberdade através da escravidão, da submissão a Ele. Por que nós precisamos ser escravos de Cristo? Porque senão, o homem é escravo deste mundo, vive em função das coisas deste mundo, é escravo de si mesmo, é escravo
da prostituição, da pornografia, da carnalidade, do materialismo, do dinheiro, das pessoas. O homem é escravo de carteirinha em qualquer lugar do mundo. A prostituta é um escravo do dinheiro e de si mesma. O ladrão é escravo. O pai de família, na grande maioria, é um escravo. A esposa é uma escrava. Escravidão por todo lado. Eu prefiro ser escravo de Cristo. Render-se a Cristo é pura libertação segundo a teologia bíblica. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Paulo fala. Aí está o retrato de alguém livre. É alguém que vive Cristo, para Cristo, em Cristo, com Cristo. Esse é um testemunho de alguém que é um escravo livre. Eu vivo para Jesus. Eita! Isso é tremendo. O escravo vive para quem? Para o seu Senhor. Experimenta começar a viver para Cristo, para você ver como é bom viver. Eu vivo para Ele. Por isso eu não sou mais escravo do pecado, do mundo e de mim mesmo. Estou entendendo que quanto mais escravo de Cristo, mais livre sou das coisas que me escravizam. Entendeu? Você é escravo de alguém ou de alguma coisa? Liberte-se. Pede para Deus te libertar. Renuncie. Seja celular, seja dinheiro, seja sexo, seja reputação, seja qualquer coisa. Renuncie. Peça para Cristo te libertar. Porque Ele veio para pôr em liberdade os cativos. Lucas 4:18 fala. Cristo é o segredo de uma vida em total liberdade. Muitos crentes estão escravizados pelo dinheiro. A maioria das pessoas sobre a face da terra são escravos do dinheiro. A única maneira de você não ser escravo do dinheiro é você ser escravo de Cristo. A única maneira do homem não ser escravo da pornografia é ser escravo de Cristo. A única maneira da mulher não ser escrava de si mesma é ser escrava de Cristo. Cristo nos liberta do materialismo, do emocionalismo, do mundanismo, do emocionalismo e do egoísmo. Que escraviza as pessoas. Muita gente escrava. Espero que essa mensagem comece a trazer reflexão para você a respeito de uma área que você tem sido escravo. Paulo foi verdadeiramente livre ao ser um escravo. Não precisa abrir, mas 1 Coríntios 9, ele fala para a igreja de Corinto sobre liberdade. E ele tinha autoridade para falar. E quando ele fala sobre a liberdade cristã, sabe o que ele fala? Ele fala, eu sou livre de todos. Um homem livre pode falar sobre liberdade. Ele era um escravo livre. Por isso ele podia falar, eu sou livre. Pergunta para os homens que você conhece. Você pode afirmar que você é uma pessoa livre? Em todos os sentidos? Eu duvido que você encontre um que seja sincero e diga. Paulo era. Paulo falou, eu sou livre de todos. 1 Coríntios 9:19. Ele fala assim, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Vou ler outra vez. 1 Coríntios 9:19. Porque sendo livre de todos, ele era livre? Sim, mas fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para ele, a lógica da liberdade era tornar-se
escravo de Cristo. Eu quero reafirmar essa verdade que o Espírito me ensinou essa semana. Paulo era um escravo livre, que se fazia escravo para ajudar os escravos a se tornarem livres em Cristo. Legal, né? Pouca gente fala sobre isso. Pouca gente tem essa consciência, porque pouca gente é livre. Uma pessoa livre em Cristo se faz escrava para ganhar os escravos, a fim de que eles sejam livres em Cristo Jesus. Legal? Amém? É preciso ser escravo de Cristo para ser verdadeiramente livre. Aleluia! Amém? Eu quero convidar você hoje, nesse momento, a se vender, a se entregar, a se consagrar, a se dar para Jesus Cristo como um servo. E isso só pode ser feito com espontaneidade e amor. Muitos anos atrás, num leilão de escravos, uma mãe chorava desesperadamente porque a vida toda ela foi escrava, e ela chorava porque a sua única filha estava sendo vendida como escrava. Mas um homem, um coronel presente do exército americano, com seu filho de 16 anos, estava lá. E aquele jovem viu o desespero da mãe e foi perguntar para o leiro quanto aquela escrava custava. $10. Foi correndo ao teu pai: pai, me dá $10. O pai não entendeu, mas deu. Ele foi lá e comprou a liberdade daquela escrava, e a mãe voltou feliz da vida. Também no outro leilão, um senhor que passava por ali, viu um escravo e comprou a liberdade, comprou aquele escravo, aliás, e foi embora. O escravo correu atrás dele: Senhor, Senhor, eu sou teu escravo agora. Aquele senhor falou: não, eu comprei a sua liberdade, você pode ir embora. E o Senhor foi embora, subindo a montanha, subindo além. Aquele escravo alcançou outra vez aquele senhor, se ajoelhou diante do Senhor e falou assim: eu gostaria de servir o Senhor por amor. Por amor? Então eu aceito. Se é por amor, eu aceito. Se você ama Jesus, como Paulo quer servir, eu quero convidar você a se juntar a mim, porque eu sou do Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu sou um servo do Senhor, eu me dei ao Senhor, fui consagrado ao Senhor, fui chamado, escolhido pelo Senhor para ser um servo. E eu disse sim para Ele por amor. Irmãos, não contei isso para vocês. O Josh era recém-nascido. E eu me encontrei com um amigo meu, pastor lá em São Paulo. E eu estava querendo abandonar o ministério pastoral. E na manhã, junto com aquele pastor da igreja dele, o Espírito Santo me levou a orar em desespero. O servo que amava o seu Senhor, que queria continuar sendo servo desse Senhor, a Bíblia mostra no Velho Testamento que ele furava a orelha, colocava um brinco. Brinco tem muita ligação com escravidão, tá? Muitas mulheres não sabem, pensam que é só para ornamentação, mas um dos significados é escravidão. Somente quem era escravo tinha brinco naquela época. Quem queria ser escravo, porque queria ser escravo daquele senhor, colocava brinco. E numa manhã,
há 24 anos atrás, mais ou menos, eu tirei o meu sapato, caí de joelho e comecei a orar por mais de uma hora, em prantos, em lágrimas. E naquela manhã eu disse: Senhor, fura a minha orelha. Quero ser um escravo do Senhor até a morte. E é por isso que o Senhor tem me usado. É por isso que eu estou aqui. Porque um dia tomei a decisão de ser escravo de Jesus. E hoje eu estou convidando você a ser um escravo de Jesus. Feche seus olhos. Fale com o Senhor.